Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse vídeo. Bom, sempre quando chega alguma análise do GE, do Netflow ou do Lance, eu trago sempre para vocês, porque você analisa o texto, observa se realmente está condizendo ou não, se está coeso ou distorcido perante o que aconteceu na realidade, e assim a gente pode começar a trabalhar sobre esses temas no nosso canal. Nosso canal é focado em psicologia e Fluminense. Tudo bem? Antes de a gente comentar sobre essa análise que eu vou trazer para vocês, eu quero pedir justamente que está escrito tudo aqui. Se inscreva no canal para me ajudar. Faça o triplo C. O que é o triplo C? É o curte, comente e compartilhe. Redes sociais de descrição: TikTok, Twitter, Instagram, YouTube Shorts, o Instagram Reels, normalmente que eu utilizo, o Instagram Publication, o YouTube Shorts, YouTube normal, TikTok, por aí vai. E vídeo todos os dias, 10, 12, 20 horas, e Pix na tela se quiser me ajudar com qualquer valor. E se você quiser me ajudar com qualquer valor e quiser colocar alguma coisa para falar, eu falo e até mesmo faço análise sobre a sua fala. Tudo bem? Aqui, torcedor que me ajuda com Pix tem direito à voz. Muito. Ou que comente, até. Que é uma versão mais barata e de graça. Então bora falar sobre. E bom, análise. Flu tem primeiro jogo sem sofrer, mas só desata a nó da Portuguesa após mexida de Diniz. Bom, isso aqui ele fala que realmente só por conta da mudança de Diniz é que realmente aconteceu os gols do Fluminense. E na minha concepção é verdade e não é verdade. Eu passei aqui e acabei vendo uma informação que vai ser interessante no futuro para a gente comentar, mas sim e não sobre esse título que para mim está correto. O lado correto é que, de fato, quando o Diniz tirou um zagueiro para colocar um meio-campista, a gente já teve mais posse de bola e mais presença na área do time adversário. Estratégia técnica do segundo tempo para furar ferrolho da teto e caber até mais que 3-0. E bom, eu acho que antes disso cabe uma reflexão de que será que o Diniz tem que toda hora começar o jogo com dois zagueiros? Será que nos jogos mais truncados como esse, começar com menos um zagueiro, trazer o André por ali e começar a sair jogando com o Lima ou com o Giovani, não seria muito mais interessante para o Flu? É sempre bom abrir uma reflexão sobre isso. E você acha certo isso ou não? Euforia à parte pela contratação do Marcelo. Fernando Diniz tem razão ao considerar a vitória por 3-0 sobre a Portuguesa no último sábado no Maracanã como a melhor atuação do ano do Fluminense até aqui. Sério que ele falou isso? Se ele falou isso, pra mim, é errado. A melhor atuação até agora pra mim ainda foi do Rezende. Mesmo achando que não foi tão bem assim. Se por um lado pode parecer um exagero para alguns torcedores, por outro também não é nenhum absurdo. Eu só te falo, não é nenhuma. Eu concordo sobre a parte grifada que eles grifaram, mas tem discordância. Não é à toa que ele fala lá que por um lado é tal e por um outro é tal. Então ele considera somente sobre essas duas realidades e eu também considero também sobre essas duas realidades. Então, para mim, perfeito até agora o texto. Isso é muito importante. Isso é extremamente importante agora que a gente vai ler aqui. Debaixo de um forte sol e calor de 32 graus, eu comentei isso no meu jogo, o que eu não falei sobre Fluminense e Portuguesa, com sensação térmica beirando a 40 graus no Maracanã, e sinceramente mesmo estava calor demais. Se quiser, só entrar lá
o que eu não comentei, o que eu não falei sobre Fluminense e Português. Só você acessar que você vai falar. Eu vou até falar exatamente o nome do troço o que eu não falei no jogo Fluminense e Português. Se quiser saber um pouquinho mais, só analisar para ver como é que é. A intensidade dos jogadores naturalmente não foi das mais altas. Ótimo, é isso que é bem pontuado, texto bem pontual sobre o porquê o Fluminense perdeu muito o ritmo no início do jogo. Mas pela primeira vez o time saiu de campo sem sofrer nessa temporada. Eu não acho. Eu acho que quase todos os jogos, exceto contra o Botafogo, o Volta Redonda, o Boa Vista, exatamente esses 3 jogos, eu acho que nenhum deles realmente a gente teve um sofrimento de fato. A gente teve um controle, mas um controle bem frágil, bem frágil não, mas um controle que trabalha muito com essa situação de não ter problemas. Quase todas as 9 finalizações da Portuguesa no jogo foram de longe e só uma deu certo trabalho a Fábio no chute de Romarinho aos 23 minutos. Só que uma delas foi uma chance clara. Claro, não, foi uma chance clara, pô. Como assim? O do Romarinho, ele chegou no contra-ataque, foi cara a cara com o goleiro e o goleiro agarrou. O Fábio agarrou. Então sim, foi uma chance clara, de fato. E dali poderia ter ido para cada vez pior. Aquilo ali para mim serve de análise e sintoma que novamente acontece no Fluminense. O contra-ataque rápido e qualquer jogador da ponta consegue meter na frente e fazer o gol. Isso é preocupante e novamente acontece no Fluminense. Mas talvez isso não fosse nem preocupação na ida do governador, que apostou em uma postura mais defensiva, continuando no meio de campo com o volante para tentar segurar o Fluminense. Aliás, segundo o que eu analisei, a Portuguesa ela entrou efetivamente com jogadores mais defensivos no meio de campo do que normalmente ela faz, bem equilibrado nos outros jogos. Isso deu uma dificuldadinha no Fluminense. E me parece que até agora, exceto o Flamengo, que deve ser, todos os outros jogos a gente vai ter sempre mais um meio de campo defensivo contra o Fluminense do que provavelmente dito outra coisa. Isso é importante para a gente analisar sobre isso. Me parece que o time do Fluminense está chamando igual atenção ao time do Flamengo. E dá para dizer que conseguiu no primeiro tempo. Mesmo com 71% de posse de bola, 69% foi. E com o Ganso achando bons passes, o Tricolor só teve uma oportunidade de gol com Arias, em chute dentro da área defendido pelo goleiro aos 30 minutos. Foi um bom chute, mas nada de relevante não. Aí eu começo a falar sobre o segundo tempo, porque na minha análise do pós-jogo eu só falei muito no segundo tempo. No segundo tempo o Fluminense já retornou com outra cara. No intervalo de início, voltou a usar sua tradicional substituição de tirar um zagueiro, desta vez foi David Braz, para colocar mais um homem de frente, Lima, recuando André para a zaga. Tecnicamente falando, ele recua, mas pensando muito no que Diniz vai fazendo, ele trabalha muito com essa situação de manter como se fosse um falso segundo zagueiro, mas na história fica sendo apenas um zagueiro e 2 volantes. Isso é muito interessante. E a estratégia rapidamente funcionou para exatamente com um jogador a mais para marcar. As linhas defensivas da Portuguesa bateram cabeça e os espaços que vinham sendo raros começaram a aparecer. Nada que comentar, tudo perfeito. E o primeiro gol não demorou 13 minutos. Só no segundo tempo o Fluminense teve 10 finalizações e 5 oportunidades reais, das quais aproveitou 3. Os 2 gols de Cano e 1 de Keno. Só falou fatos, nada de análise ali não. O placar só não foi mais elástico porque Lima perdeu uma boa chance de cabeça quase na pequena área, em boa jogada ao Keno aos 6 minutos, e a bomba de Arias, ao sair com cara a cara do goleiro aos 35, carimbou o travessão. Para mim isso daí foi uma pena, mas eu acho que tem sim parcela que não foi tão culpa deles. O Motorzinho colombiano não marcou, mas participou dos 3 gols.
e participou até bem. Abriu, fez um movimento de abertura para a entrada dos outros jogadores de ataque. Olha, o John Arias foi muito bem nesse jogo. O Fluminense terminou o jogo com 67% de posse de bola, 92% de acertos passes e por aí vai. O volume ofensivo sem sofrer sustos na defesa, e daí fica o elogio de Diniz para o desempenho. Eu acho que foi um desempenho muito bom, mas nada tipo assim surpreendente. Soma essa dupla Cano e Keno. Pela primeira vez eles marcaram juntos em um mesmo jogo e aparentam estar se entendendo cada vez mais em campo. Isso eu te falo, o que ele está falando ali é o que eu sempre comentei: aprendizado. Obviamente é preciso relativizar a inferioridade técnica do adversário, mas que vem de 4 partidas invicto no Carioca e fez 3-1 naquele mesmo Volta Redonda que engoliu o tricolor do meio. Por conta disso, faltava aprendizado. É notável que o Diniz ele precisa de um pouco mais de tempo nesse período de férias para realmente reensinar os jogadores ao modelo que ele é pedido. Me parece que é uma coisa tão única e tão singular do Diniz que precisa de mais tempo, e isso daí precisa ser colocado na pauta para o próximo ano do Fluminense com o Diniz. E aí ele fala que a vitória, isso é importante, mas é fato, né? A vitória levou o Fluminense para a liderança do Campeonato Carioca com 19 pontos, 4 atrás do Flamengo e 6 à frente do Volta Redonda, primeiro fora do G4. O tricolor volta em campo no próximo sábado para enfrentar o Bangu às 16 horas no Mané Garrincha. Em Brasília, o elenco ganhou folga neste domingo e se representa na segunda-feira no CT Castilho. Carlos Cagelli. Só para a gente anotar aqui, o Fluminense falta mais 2 jogos para jogar, um contra o Bangu, um contra o Flamengo. O Flamengo ainda precisa jogar contra o Vasco e contra o Fluminense nas últimas 2 rodadas também. É importante sempre salientar como é que é a situação disso. E se por acaso o Flamengo acabar empatando contra o Vasco, o Fluminense ganhando o jogo em Bangu, e na última rodada o Fluminense ganhar do Flamengo, o Fluminense fica em primeiro lugar ganhando o campeonato da Taça Guanabara, e o Flamengo fica sendo o segundo colocado. Será que isso daí também pode gerar também uma possível demissão do Vitor Pereira? Acho que a gente sabe, que a gente quer comentar sobre isso. Não vai comentar sobre isso porque esse canal é de tricolor e não de flamenguista. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo C, que curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo, vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela para falar sobre qualquer valor. E olha, ótimo texto que o GE publicou. Parabéns, saudações tricolores. Falou, valeu, tchau, tchau.